Escuta-me, ó povo. Eu sou Sofonias, servo do Altíssimo, e venho te contar o que o Senhor me mostrou. Vi a queda dos orgulhosos, ouvi o clamor dos que zombaram do povo de Deus, e presenciei o juízo vindo sobre Moabe e Amon, mas também vi a promessa. Vi que há esperança para os que se arrependem. Fica comigo até o fim e ouve esta palavra menos, porque ela não é minha, mas do próprio Deus. Eu sou Sofonias, filho do Cusi, filho de Gedalias, filho de Amarias, filho de Ezequias. Profetizei nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá. A palavra do Senhor veio a mim com peso e juízo, não apenas contra Judá e Jerusalém, mas também contra os povos vizinhos que zombavam do Santo de Israel. E eis que recebi ordem para anunciar a queda de Moabe e Amon, os descendentes dos arrogantes, inimigos de Deus. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Ouvi os insultos de Moabe e as afrontas dos filhos de Amon, com que escarneceram do meu povo, e se engrandeceram contra os seus limites. Sofonias 2:8. Esses povos vizinhos antigos de Israel, descendentes de Ló, haviam levantado palavras de desprezo contra o povo escolhido. Quando Jerusalém estava em dor, Moabe e Amon a insultaram. Quando Judá caiu em calamidade, eles aplaudiram. Não estenderam a mão para socorrer, mas aumentaram a vergonha com escárnio, e o Senhor disse: Portanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor dos Exércitos, Deus do Israel, Moabe será como Sodoma, e os filhos de Amon como Gomorra, campo de urtigas e poços de sal, e assolação perpétua. Vi essas visões com os olhos da alma. As terras que antes eram férteis tornaram-se estéreis. As cidades altivas de Rabá e Esbom seriam derrubadas. O orgulho de Moabe, tão conhecido por sua arrogância, seria abatido. Amon, que se exaltava nos montes de Gileade, seria reduzido a ruínas, e os remanescentes do povo de Deus herdariam aquilo que outrora lhes fora tomado. O Senhor continuou a falar, e eu tremia a ouvir. E isso lhes acontecerá por causa da sua soberba, porque escarneceram e se engrandeceram contra o povo do Senhor dos Exércitos. Essas ameaças não vieram por capricho, mas por justiça. Moabe confiava em sua fortaleza e em sua riqueza, e dizia no coração: Quem ousará vir contra mim? Mas o Senhor é Deus sobre todas as nações. E Amon, ao adorar Milcom e entregar seus filhos ao fogo, cometeu abominações diante dos céus. O profeta Jeremias também falou contra eles, dizendo: Contra Moabe assim diz o Senhor dos Exércitos: Ai de Nebo, porque foi destruída! Envergonhada está Kiriataim, Moabe está quebrantado. Cessou a glória de Moabe, e o seu braço forte foi quebrado. Jeremias 48. E a respeito de Amon, Jeremias declarou: Acaso não tem Israel filhos? Por que então herdou-me como a herança de Deus? E profetizou: Virá o dia, diz o Senhor, em que farei soar o alarido de guerra contra Rabá dos filhos de Amon. Ela se tornará um montão de ruínas, e suas aldeias serão queimadas. Jeremias 49. Enquanto essas palavras vinham sobre mim, senti o peso da santidade divina. Não era desejo de vingança, era justiça que transbordava dos céus. E então, anunciei ao povo: Buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra. Talvez sejais escondidos no dia da ira do Senhor. Eu, Sofonias, fui chamado para divertir, para anunciar o juízo e apontar para a esperança. O Deus de Israel não deixará impune o orgulho das nações, mas também é misericordioso para com os que se arrependem. As ameaças foram proclamadas, mas a história ainda segue. Eu, Sofonias, continuei anunciando o que o Senhor me revelava. As palavras de juízo contra Moabe e Amon não caíram em vão. O Altíssimo havia determinado que seus dias de vanglória acabariam. Suas colinas antes verdes seriam queimadas, suas cidades fortificadas, desoladas, suas riquezas saqueadas, pois assim diz o Senhor: Eu mesmo estenderei minha mão contra Moabe e Amon, e eles saberão que eu sou o Senhor. As nações vizinhas zombavam de Jerusalém, mas não sabiam que o mesmo cálice lhe seria entregue. Vi no espírito os exércitos babilônicos marchando como enxame sobre as terras de Moabe e Amon. Nabucodonosor, o rei da Babilônia, instrumento da ira divina, cercou Rabá, capital de Amon, e também dominou as fortalezas moabitas. O profeta Ezequiel também foi levantado para anunciar contra esses povos. Assim ele profetizou contra Amon: Porquanto disseste, contra o meu santuário quando ele foi profanado, e contra a terra de Israel quando foi assolada. Por isso entregarei teus territórios aos filhos do Oriente. Ezequiel 25, 2-3-4. E disse ainda o Senhor: Estenderei a mão contra ti, ó Amon, e te darei por presa às nações. Exterminarei-te dentre os povos, farei com que desapareças da terra. E quanto a Moabe, Ezequiel declarou: Visto que Moabe diz, eis que a casa de Judá é como todas as nações, por isso abrirei o lado de Moabe desde as suas fronteiras, e a entregarei por herança
aos filhos do Oriente. Ezequiel 25:8-10. O orgulho desses povos foi abatido. Eles se exaltaram contra Israel e contra o Senhor, mas não suportaram o peso da justiça. O fogo da guerra consumiu seus palácios, e seus campos se tornaram assolação. Ouça os dulces Quemos de Moabe e Milcom de Amon menos nada puderam fazer. Foram levados em cativeiro como vergonha para seus adoradores. Isaías, muitos anos antes, também havia profetizado contra Moabe. Suas palavras me vêm como lembrança viva. Cessou o gozo, findou a alegria. Nos pomares, já não há cânticos. Gritei como Jazer por causa da vinha de Sibma. Por isso, as entranhas de Moabe estremecem por ele como harpa. Isaías 16, e no meio de tanto juízo, o Senhor ainda mostrou compaixão. Jeremias, ao falar da destruição de Moabe, declarou: o coração de Deus geme por Moabe como flautas. Sim, pois o Senhor é justo, mas também compassivo. De minha parte tremia diante de tamanha revelação. Não era fácil proclamar palavras tão duras, mas necessário. O povo precisava entender. Não há glória fora de Deus. Os reinos que se levantam contra o Altíssimo cedo ou tarde são derrubados, e os que se ensoberbecem diante do seu povo colhem vergonha. Ainda assim, entre as palavras de destruição, havia lampejos de esperança. Pois o próprio Deus disse: nos últimos dias, restaurarei a sorte dos filhos de Amon. E também prometeu a restauração de Moabe, caso se voltassem a ele. Anunciei então ao remanescente fiel: aguentai firmes, pois o dia do Senhor vem, e com ele a justiça será feita. Toda língua confessará, e toda nação se curvará diante do Santo de Israel. As ameaças foram cumpridas, mas o juízo do Senhor é também caminho para o arrependimento. E o que vi até aqui é apenas parte do que ele ainda mostraria. As palavras do Senhor não caem por terra. O que ele determina acontece. O que ele profetiza se cumpre. E assim foi com Moabe e Amon, seus insultos contra Israel, seu orgulho contra o Altíssimo, sua confiança nos deuses falsos. Tudo foi pesado na balança da justiça divina. Compas do Moabe, outrora férteis e cobertos de vinhedos, tornaram-se deserto. As águas de Dimon foram cheias de sangue. Suas cidades fortificadas, como Kiriataim e Nebo, foram destruídas pelos exércitos invasores. Os guerreiros fugiram em confusão. Os príncipes foram levados cativos, e a voz do gozo cessou entre seus muros. Assim profetizou Jeremias. Moabe foi destruído e seu nome já não é lembrado com honra. Cessou a exaltação de sua soberba, e sua arrogância foi abatida. O profeta lamentou por Moabe, mas reafirmou: o cálice passou também a Moabe, e ele beberá até se embriagar e cair. E será motivo de zombaria, como zombou de Israel. E Amon, que insultava os filhos de Jacó, e dizia: Israel não tem herdeiro. Viu sua capital Rabá tornar-se em um montão de ruínas. O som das trombetas babilônicas ecoou por seus portões antes altivos. Milcom, seu ídolo, foi levado como Trefib, e o povo aprendeu que só o Senhor é Deus. Ezequiel descreveu a queda com precisão. Farei de Rabá uma pastagem de camelos, e dos filhos de Amon, um lugar de ovelhas. E sabereis que eu sou o Senhor. Mas eu, Sofonias, não fui enviado apenas para anunciar juízo. Também fui chamado a proclamar esperança, pois mesmo em meio às ruínas, o Senhor prepara a restauração para os humildes, o mesmo Deus que derruba os arrogantes. Levanta os quebrantados. Assim diz o Senhor. Ainda que eu disperse os povos, de além dos rios da Etiópia trarei os que me adoram. Então darei aos povos um coração puro, e todos invocarão o nome do Senhor e o servirão de comum acordo. Sofonias 3. Ouvi estas promessas com temor e júbilo. Vi nas visões que um dia não é só Israel, mas nações inteiras se curvariam diante do Senhor, e até Moabe e Amon, caso se arrependessem, teriam parte nesse plano eterno, pois assim diz o Senhor por meio de Jeremias: nos últimos dias, restaurarei a sorte de Moabe. E também declarou: depois disto farei voltar os cativos dos filhos de Amon. Vi que o Senhor não é apenas o Deus de Israel, mas o Deus de toda a terra. Seu trono está acima dos céus, e os povos são como gotas num balde diante dele. Mas ainda assim, ele vê o humilde, escuta-o, salva o arrependido. Por isso, ao concluir minha missão, deixo este testemunho: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Moabe e Amon foram advertidos, foram julgados, e mesmo assim, receberam uma porta aberta. Para a misericórdia, o mesmo ocorre contigo, ó homem. O mesmo ocorre contigo, ó nação. Pois não há coração tão endurecido que o Senhor não possa quebrar, nem terra tão seca que ele não possa regar. Eu sou Sofonias. Falei aquilo que me foi revelado. Anunciei ameaças, relatei juízo e testifiquei esperança.
Agora resta-te ouvir, crer e decidir a quem pertencerás. Pois no fim, toda língua confessará, e todo joelho se dobrará diante do Deus vivo.